Muito usado por Deus mesmo. Deus abençoe o irmão. Irmão Fernando aí. Isso é pregador, hein, rapaz? Isso aí era quente. Era do Glória, hein, Fernandão? Fala aí, conta aí. Nós gostava do Glória, meu Deus do céu. Gostava de curso fervoroso. E sabia fazer também o povo da glória, né, irmão? Porque tem que saber fazer, né, irmão? Não basta só ser pregador lá. Você tem que saber, né? Tem que entregar a marmita pro povo. Sim. Você tem que analisar o cenário, as pessoas, o ambiente onde você tá. Se for uma igreja mais tranquila, fria, a gente nem ia. Então, eu observava tudo, né? Na hora de... Quando eu era auxiliar de jovens, eu saía pregando tudo quanto é igreja. Então, eu observava tudo. É mesmo? Opa! É mesmo. Mas recebi reclamação lá na sua comum? Porque tem uns cooperadores de jovens nem entram, né? Não, mas o meu era meio liberto, né? O meu uma vez chegou a falar pra mim assim, irmão, ninguém reclamou, mas todo domingo todo dia tá me ligando falando que você pregou lá. Porque a minha reunião de jovens era de sábado à noite, então de domingo eu saí pra pregar. Já dormia na comunhão na sexta, no sábado, domingão, manhã e dia, glória a Deus. Já ficava no fogo, já quente, né, rapaz? Nossa, mas, rapaz, minha vida era pregar. E você tava servindo a Deus, né, irmão? Na cabeça, né? Eu tô servindo a Deus. Servindo a Deus, tô pregando a palavra, glória a Deus. Mesmo com Cristo. A fé é da pessoa que não creu. Você falou que o portão vai abrir. Se não abrir, o problema é teu. Você não acredita. Tem fé, se não abrir, que não recebeu a palavra. Eu lembro de uma reunião de jovens, eu até comentei contigo lá, Josafar, uma reunião de jovens que eu fui aqui em Hortolândia, domingo à tarde. E tinha uma moça assim, eu vi que ela estava dando bastante glória. Falei, vai ser nela mesmo. Aí apontei para ela assim, falei, irmã, você acredita que Deus vai mudar o seu cativeiro? A igreja acredita nisso, irmão? Sobe no glória comigo, dá glória a Deus, Deus vai mudar o cativeiro dessa moça aqui, rapaz. Mas virou um trupé. Depois eu fiquei sabendo que não nada certo. Mesmo, né, irmão? Porque tem um jogo de palavra, né? Aponta pra moça, ao mesmo tempo chama a igreja pra ajudar você, né? A pressionar ela, né? A igreja crê, chama no glória e tal. E aquilo vai criando aquele ambiente, né? Aquele ambiente que ali dentro não tem como. Você, até se você não crê naquilo, você começa a acreditar também, porque cria uma atmosfera ali dentro, né? Todo mundo gritando glória em cima da moça. Rapaz, você fala assim, então deve ser Deus mesmo, o povo tá dando glória, Deus tá visitando o povo, então deve ser Deus mesmo, até o cena no embalo, e você acaba acreditando naquilo. Hoje a gente fala com um tom assim de brincadeira, mas é sério isso, né? O pessoal, eles acreditam que o pão vem quentinho, mas o pregador já sai de casa motivado. Depois ele chega lá e fala, bom, minha intenção não era pregar aqui hoje, mas já que Deus revelou, vamos fazer a vontade de Deus. Mentira, já ia preparado, já ia com vontade, na seca para pregar. Já vai com vontade de pregar, né, Fernando? Nossa. Já vai sim. E tem aquele esquema, Fernando, assim, de ter, tipo, eu vejo muito, que eu via, né, antigamente, quando esses profetão saíam, esses cooperadores de jovens, cooperador, até mesmo ancião, ele saiu em turma, em bando. Ele saía, e ele tinha mais uma turminha que saia junto com ele. Tem sempre isso aí, né? Você viu que o camarada entrava na igreja, entravam uns 2, 3 assim atrás dele também, uns já ia ali para o meio dos músicos, outros já sentava mais lá na frente, né? Você já sabia que eles estavam juntos, né? Tem alguma coisa a ver com isso para poder pegar fogo na igreja? Irmão, até o testemunho é meio combinado. O que está atendendo o ministério que vai de fora, ele dá liberdade para quem vem com ele. Falou, irmão, ele trouxe uns irmãos de fora aqui, ó. Você sabe disso, ó. Então, deixa ele dar liberdade para eles. Aí chama o pessoal que está com ele, o pessoal começa a contar um testemunho que já começa a acender a fogueira na igreja. Na hora da palavra, a terra já está preparada. É só pregar. Nossa, então já tá quase tudo mais ou menos pronto ali, porque já sabe o testemunho que vai contar, porque você já conhece quem veio e você já sabe o que ele tem para contar, o outro também, aí você já começa a chamar e aquecer a igreja, que é para profetada. Não, exatamente. E você já vai levar as pessoas que já sabem os testemunhos, que são aqueles testemunhos que chamam a atenção, né? Então eu já vou levar aquilo ali, que ali vai comigo. Aí chama as pessoas certas. Eu não estou dizendo que tem pessoas que todos, que é 100% que faz isso. Não estou dizendo, mas acontece muito. Eu lembro-me, quando eu era auxiliar de jovens, eu levava os outros auxiliares comigo e já instruía eles. Eles dão glória lá, a hora primeira, a última oração, e vão arrepiar. Então isso acontece muito sim. Então tinha mais ou menos organizado quem ia fazer a preparação, quem fazia a última, o testemunho. Já combinava.
Até nas visitas que a gente fazia. Né? Eu não... E é sempre aquela falsa humildade, né? Chegava, rodeava os 5 que sempre tá junto. Ô, irmão, o irmão sente de abrir a oração? O irmão sente, pode abrir, irmão. Se o irmão sentir, pode abrir. Aí fica, né? Não, já que ninguém sente, Deus seja louvado. Aí já abre, você já ia abrir, né? Mas aí tem, né? E aquele cara, Fernando, que vem assim, ele levanta, você vê que ele tem jeito, perfil, ele é profetão, ele fala, irmão, Deus sabe que eu vim hoje para buscar a palavra, né? Alguma coisa assim que eles falam, mais ou menos, eu vim aqui, irmão, mas eu tava sentado ali, Deus tocou no meu coração. Você fala, rapaz, Deus tocou no coração, o camarada veio babando pro negócio, né? Tinha isso também? Tinha, lógico que tinha. Eu lembro-me que até mesmo eu falo por experiência própria, tá, o Josafá? Eu ficava lá no banco, eu pedia sinais óbvios. Eu falava, senhor, se ele me oferecer a palavra, que tá comigo. É isso mesmo. Sinais, eu já ia babando, sabe? Sinais óbvios, né? Eu lembro o ancião da CCB, eu fiz um vídeo até esses dias analisando ele. O lá de Sumaré, lá o famoso, o Alarico. Olha o que ele disse no culto. Irmão, você quer um sinal para saber se é Deus que tá falando aqui? O sinal é o glória. Se o povo der glória, é Deus. Isso chega a ser malandragem, né? Você acha que o povo não vai dar glória? Não é verdade? É lógico que vai dar glória, rapaz. Que sinal é esse? Quando eu ouvi ele falar que ele ia pedir um sinal, eu falei, epa, agora azedou pra mim que é crítico aqui. Ele vai pedir pra o céu rachar no meio, e aí vai acontecer. Não, mas é que se o povo der glória, se todo mundo der glória, é Deus. Olha, que malandragem, rapaz. É óbvio. Então usa muito essas coisas óbvias, então, né, Fernando? Exatamente. E assim, ó, eu lembro-me que o Alarico, me posso falar o nome dele aqui, né? Acho que não tem problema. Ele já fez isso várias vezes na reunião da mocidade, falava assim, só quem não pecou vai dar glória, Deus vai visitar só quem não pecou aqui. Rapaz, mas não tinha um que não dava glória. Meu Deus do céu. Você acha que alguém vai ficar calado? Meu Deus, essa ganhou. Eu que não dava glória, que não gostava dessas coisas, se eu tivesse no meio lá, eu ia dar glória também. Porque quem que quer ficar marcado, o seu companheiro do seu lado, se vê você tá quieto, você, né, já era sua carreira. Olha que esperteza. Isso, Fernando, então é para forçar que todo mundo dê glória, para causar aquele impacto, né, aquela impressão de igreja que tá pegando fogo. Sim, José. Eu passei lá, né? Eu lembro que o tempo que eu passei lá, quando eu fui auxiliar de jovens, que eu pregava nas visitas, eu adorava, né? Visita, movimento de oração, profetada. Então, eu vivi nesse meio aí, eu sempre gostei. Sempre tem as frases de efeito, a forma que você puxa a irmandade pro seu lado. Então você vai pregando uma linha, tá vendo que tá dando certo, muda de raciocínio, fala, o senhor tá mudando a direção da palavra. E tem tudo isso na hora da pregação, na hora da profecia, o irmão aí sabe, né, irmão? Então tem tudo isso para você cativar o povo e trazer o povo pro seu lado. Então o importante, irmão, é o povo dando glória. O evangelho o importante é sair de lá, o povo falando glória a Deus, a palavra que maravilhosa, e a gente gostava quando o pessoal vinha, que palavra, hein? Nossa, santo Deus, que dom. Isso igual você falou, é uma troca de ego. Eles enchiam o nosso ego e a gente enchia o ego deles falando o que eles queriam ouvir. Olha, rapaz, você vê que coisa, você gente. Em casa, né? agradecendo a Deus, você ora, você agradece, foi o Senhor, eu sou muito, né, a gente é fraco, a gente é errante, mas Senhor, muito obrigado pelo Senhor ter me usado hoje. Você até agradece, fala, Senhor, quanto tempo que o Senhor não me usa na palavra. Ô, irmão, mas a gente ficou em comunhão aqui, funcionou, ele entrou, ele subiu aqui, funcionou. Ele veio aqui na guia. Ô, Fernando, mas agora eu quero te fazer uma pergunta. Como não tem nada preparado? Como não prepara nada? E tem que chegar lá e pregar, a pregação não fica meio que repetitiva, assim? Todos os lugares que vai, só muda umas coisinhas, né? Assim, conforme a palavra. Não fica um modo assim de pregação muito igual? Fica, mas por exemplo, no meu caso, assim, não era sempre o mesmo público. Eu sempre estava numa igreja diferente, uma reunião de jovens diferente. Então você poderia repetir as mesmas coisas que era público diferente. Eu lembro-me que aqui em Hortolândia,
tem um ancião, não vou citar o nome dele, eu lembro que eu estava em um culto, um dia da semana, onde veio uma pessoa de fora e pregou exatamente assim. Eu sempre fui de prestar muita atenção nas pregações, então ele pregou exatamente assim, ó. Você está aqui, mas você está com o jogo da Mega Sena no bolso, e Deus manda te dizer, se você ganhar, você perde a vida eterna, se você perder, você perde a vida eterna, você tem que rasgar isso daí. E o povo chorou de dar glória. Eu prestei atenção nisso, e esse ancião de Hortolândia, ele estava lá nesse culto, só que ele não fez nada, né? Não atendeu, não pregou. Quando chegou na mesma semana no culto da comum dele, eu estava lá, porque era minha antiga comum. Ele pregou a mesma coisa, ele disse, você está aqui, tem o jogo da Mega Sena no seu bolso, se você ganhar, você perde, se você perder, você ganha. Oxalá você, ele falou a palavra Oxalá, lembra até hoje, Oxalá você rasgar hoje isso daí. Aí eu fiquei pensando, será que o mesmo camarada tá aqui ouvindo a mesma palavra de novo, rapaz? Não é possível, esse cara é teimoso assim. De verdade, eu ouvi, isso é coisa que eu ouvi. Então, assim, é público diferente. Às vezes ele pega uma coisa de outra, assim, e assim vai. É por isso que espalha os jargões, né? Aqueles mesmos jargões, aqueles testemunhos também são muito copiados, né? Eu não sei se vocês já ouviram o testemunho da Concha. Que ligou lá pro... Nossa, o testemunho da Concha não, gente. O testemunho da Concha tem lá no próprio YouTube, que agora a CCB voltou os vídeos lá de todos os cultos online dele, né? O primeiro culto online, ou o segundo, tem um testemunho que o próprio ancião levanta para contar o testemunho da Concha, e não satisfeito, ele ainda usa espumadeira e a concha. A concha ficou aqui, a espumadeira ficou aqui no ouvido. E ele conta, e o Bueno não, um dos presidenciáveis não foi o Bueno, foi o Salvador Bueno mesmo. Falou que viu, que sabia daquilo ali, e que muita gente não acredita, mas a gente conhece todo mundo, a gente conhece o diácono que foi lá atender essa obra. Esse testemunho da Concha, ó, isso é velho. Mas até hoje ninguém sabe quem é, na onde foi, ninguém diz qual é a comum, ninguém sabe, rapaz, ninguém fala. Isso é uma conversa furada, não é? Cada testemunho terrível, gente. Eu fiz no meu canal, quando ficou essa reunião aí, eu fiz uma live falando assim, por que os testemunhos da CCB não estão mais no culto online? Aí eu fui aleatoriamente abrir para ouvir os testemunhos. Primeiro testemunho que ele contou foi o da Concha. Falei, então descobrimos que foi então ele que é o camarada da Concha. Só que esse da Concha a gente já cansou de ouvir, e foi muito interessante o irmão comentar, porque eu ia falar disso aí e acabei esquecendo. Quer dizer, o irmão conhece o da Concha, eu conheço o da Concha, ele contou o da Concha no culto, o irmão Fernando aqui conhece também. Quer dizer, isso aí é história de conversa fiada, né? Malandro, né, cara? É muita esperteza, né, gente? Pra ficar enganando, porque isso tudo é mentira. E evangelho nunca entra, né? Nunca aparece, né, Fernando? Evangelho. Não tem. Você lembra que eu te contei lá, que eu te vi no final de semana, sobre eu ir na casa do irmão, falando que foi Deus que mandou ir lá? Sim, nossa, conta aí para as pessoas. Gente, presta atenção nisso aqui que eu vai contar agora. Coisa de CCBano. Isso é coisa de religioso que não é convertido. É o que ele vai contar para vocês. Presta atenção nisso que ele contou. Quando ele me contou isso lá, eu falei, Fernando, você podia entrar numa live para você contar essas coisas. Eu falei, você tá doido, Jafar, que eu vou entrar lá. Eu não sei como é que você suporta aqueles CCBanos lá, cara. Os camaradas tudo atrapalhado, doido. Tem que ter um pouco de... Mas esse testemunho ajuda a acordar muita gente. Conta aí, Fernando. Eu lembro-me que quando eu me batizei, né? Eu era moço, então eu era muito religioso. Eu lembro que eu não aceitava a outra igreja, para mim era só a congregação, enfim. Eu estava aqui na frente da minha casa e 2 testemunhos de Jeová bateram palma, querendo me oferecer os estudos dele, enfim. Deles eu falei, olha, eu enchia a boca para falar. Eu sou da Congregação Cristã no Brasil, não necessito de estudo, Deus que abençoe. Sabe aquela... Tem que ter todo um jeito, né, um personagem. Deus que abençoe. Aí... Enfim, ele falou assim, mas tem aqui na pracinha aqui, um casalzinho, aí falou até o nome do casal, falou assim, eles estão aprendendo com a gente,
Aliás, falou, a mulher dele tá aprendendo com a gente. E ela tá quase vindo pra cá. A gente toda semana dá estudo pra eles, uma coisa do tipo assim, eles me falaram. Eu fiquei olhando pra cara dela, falei, mas eu não quero não. Fiquei olhando, elas desceu, enfim, despedi, saíram. Eu peguei, coloquei uma roupinha social, bati lá na casa do Mondemar. Bati palma, Mondemar, paz Deus. Deus mandou orar com vocês aqui. E eles eram idosos, né? Então, um jovem do orar, ele falou, glória a Deus, irmão, Deus mandou um jovem para orar com a gente, amor, vem cá, entra. Nós entramos. Quando a gente entrou na casa, eu abri oração, ele deu a honra para mim abrir oração, e eu comecei a pregar, ajoelhado, porque eu gostava de pregar ajoelhado, né? Falei, irmã, Deus me revela aqui, nessa oração, que o adversário está vindo com um sapatinho de lã aqui nessa casa. E ele quer tirar a irmã dessa graça. Vocês acreditam nessas coisas? Aí começou um glória a Deus, eu estou indo certo. Aí eu falava assim, irmã, e Deus me revela que eles estão vindo em forma de testemunho de Jeová. Vocês acreditam nisso? Eles estão oferecendo para vocês estudo bíblico. Aí começou, rasgou. Eu falei, glória a Deus. E eu falei assim, para vocês crerem que é Deus que está pregando na minha boca aqui, glória a Deus, eu vou pregar, irmãos. E só tinha dois, daí veio um trupé, ele, a esposa e eu, né? Falei, para você crer, a irmã tá em cima do muro, não sabe se vai, se fica, e Deus manda dizer, fica. Quando eles aparecerem aqui, vocês colocam para correr essa raça, e para você pregar. Rapaz, levantamos, o Mondemar falou, irmão, realmente é Deus. A minha esposa, tá acontecendo isso, o Jeová tá vindo aqui, fazendo a cabeça dela, acho que é Luzia o nome dela, tá fazendo a cabeça dela, e eu espero que Deus agora tomou esse caminho, espero que Deus complete a obra e tal. Passou-se os dias, fui embora, encontrei ele na rua, falei, irmão Lemar, paz Deus, amém, como é que tá a esposa? Ele falou, irmão, tá bem. Depois daquele dia, nunca mais ela recebeu o testemunho de Jeová lá. Aparece na porta, ela nem atende mais, fala, vai lá, dispensa eles. Então, eu fazia isso acreditando que era Deus. Eu acreditava que era Deus. Olha aí, gente. Ele pegou uma informação dos próprios testemunhos de Jeová, que estava tentando convencer ele, e para tentar convencer, falou, já tem dois ali, um casal da sua igreja que tá fazendo isso tudo bíblico. Ah, ele, não, tá, eu não quero não. Foi lá na casa da irmã, dizendo que Deus mandou, e Exatamente. disse que estava vendo na revelação que os testemunhos de Jeová estavam indo lá. Gente, os falsos profetas da CCB, eles são espertos, tem que ser espertos, senão não faz sucesso, não é, Fernando? Não faz. Eles têm que ser espertos, né? Eles têm que saber pegar as coisas no ar, eles têm que saber identificar as coisas, né? Porque senão não conseguem, não tem efeito, né, irmão? Meu Deus, é tão fácil você identificar isso, ver nas orações, eles sempre miram nas irmãs, que é mais fácil de comover. É muito difícil ver um irmão chorando, mas nas irmãs, eles pregam para as irmãs. É complicado. Eu sempre, você falou no começo do vídeo, eu sempre fui uma pessoa meio agitada, né? Então, eu tenho que segurar muito, tenho que ter o domínio próprio, que Deus pede pra gente ter, né, como cristão. Eu lembro que eu estava em outra denominação, eu passei um tempo em outra denominação, uma descendência da CCB, mas a minha esposa não foi comigo. E eu estava numa reunião familiar, e a minha esposa estava numa oração na casa da família dela. E tinha um irmão lá que, meu Deus, o povo levava ele, leva até hoje, né, para dar glória para ele. E eu cheguei lá, já estava acontecendo essa oração. Quando eu cheguei na porta, fiquei parado na porta, aquele monte de irmãos lá, né, da CCB lá, e eu lembro que ele estava pregando para um, para outro, e ele não tinha visto eu chegar, ele também não me conhecia, era um camarada aqui de Sumaré. Ele apontou para ela e começou a falar assim, irmã, eu acho que como ele veio com o tio dela, então acho que o tio dela já tinha falado para ele, cantado a bola, né? Falou assim, irmã, Deus manda pregar para a irmã. Tem alguém que não tá aqui, mas a irmã queria que tivesse aqui, mas eu tô buscando ele lá. Eu falei, mas que história é essa? Quem que é esse camarada? Será que Andressa? Cara, nossa. Eu falei, mas quem é esse camarada que é Andressa? Aí a minha cunhada já me conhece. Tava lá, começou a fazer assim, olhando para mim, achando que ia dar trabalho. Eu falei, não, hoje eu tô no espírito, então não vou, tô no Espírito Santo aqui, eu não vou dar trabalho não vou desmascarar ele. Enfim, ele pregou, até minha esposa percebeu que foi nada com nada, então foi muito bom isso acontecer, porque ficou escancarado. Depois, ele ficou sabendo, cara, eu falei, sem saber, preguei pra irmã, não sei o que, ele achou que tava certo ainda, eu falei, meu Deus do céu, eu tava lá e pregando. Eles são demais. Aí, gente, é demais. O camarada pregando que o esposo dela tava longe, mas Deus, e ele tava lá no culto, tava lá, esperando ela. Olha, é por isso que eu falo, cara, o CCBano, e eles não acreditam, Fernando, eles estão ouvindo aqui, alguns estão ouvindo a gente, e é capaz de xingar, rogar praga, sendo que a gente tá falando a verdade.
Nós não estamos dizendo, gente, que o Fernando ou qualquer outra pessoa fazia isso por mau caratismo. Não é. É porque achavam que fazendo assim estavam agradando a Deus, pregando alegria, como diz os anciãos, né? Você tem que pregar alegria. O que é pregar alegria? É dizer que Deus vai entrar na vida deles, que Deus vai cumprir o desejo do coração, que Deus vai fazer grandes obras na sua vida. Isso é pregar alegria. Isso não é, irmão. Isso é enganação. Outra coisa, o diabo nunca vai tentar te enganar com coisa ruim. Ele vai tentar te enganar com coisa boa, ele vai te prometer coisa boa, não é isso, irmão? Aí tem pessoa que fala assim, Fernando, ó, mas se eu sentir alegria é de Deus. Irmão, quantas mentiras que não são contadas que não alegra nós? Nossa, mas quanto cracudo tem na Cracolândia ali que sente alegria ali porque tá usando droga? Não. Tem quantas mulheres que tá falando pro marido dela agora, eu te amo, meu bem, é uma baita de uma mentira e o cara tá todo feliz. A mentira alegra, ela alegra, gente. O engano alegra, porque a gente ouve, né? Muitas vezes quando fala uma coisa que você precisa, que você necessita, se você ouvir aquilo, você pode até chorar. Por isso que eles choram lá nos cultos, né? O camarada tá desempregado. E de repente alguém aponta pra você, Fernando, e fala assim, amanhã Deus vai abrir um portão na sua vida. Você vai chorar, irmão. Você vai chorar. Exatamente. Tá precisando, não é? Exato. Deixa eu contar essa daqui que é interessante. Eu tenho alguém na minha família, vou falar o grau do parentesco, porque ele pode estar assistindo, não sei, ou vai assistir depois. Ele teve um problema na família dele, eu falo isso com todo cuidado, tá? Ele teve um problema na família dele, que a mãe dele estava com uma enfermidade do câncer, tá? E ele sempre foi um rapaz muito bom, uma pessoa boa, tá? Ele gostava muito de profecia, muito. Onde tinha profeta, ele levava. Ele levava gente, ele ia. E ele foi num irmão orar que ele não conhecia, buscar uma revelação referente à mãe dele. E lá o irmão pregou para ele assim: o espírito da morte está rodeando a sua casa. E esse espírito da morte, Deus está tirando agora. Deus vai curar, vai entrar no sangue, no câncer. Foi falando que é libertá-lo, tá? É libertar a mãe dele. Então, assim, eu vejo também, irmão, além de uma falsa profecia, algum espírito operando por trás disso, porque acertou na veia o que ele foi buscar, só que pregou mentira. E esse meu cunhado, o irmão Josafá, ele passou-se os dias, a mãe dele faleceu. Não resistiu, acho que algumas semanas depois ela morreu. Então ele se enfraqueceu muito, ficou muito abatido com aquilo. Então hoje ele já é uma pessoa que está lá ainda, mas ele já não crê tanto nisso. Ele já é mais pro lado crítico da situação. Mas ele passou um mau bocado aí por ter acreditado nisso. E ele acreditava ser Deus, porque falou diretamente da necessidade, ele só não cumpriu, entendeu? Então tem esse lado também. Rapaz, tem tudo isso daí, né? E tem alguns momentos que pode até acontecer, gente, porque existe o espírito de adivinho, tá? Ele pode atuar mesmo, né? Então, é bem complicado, gente. E não é fácil sair dali, não. Não é fácil, não. Você fica preso ali, com essas profecias. Quantas gente, Fernando e irmão, estão lá esperando a profecia acontecer. Não sai lá por causa disso. Tem muita gente, rapaz, guardando uma promessa. Ministério, todos quase praticamente não tem promessa de ministério lá, não tem? Porque é natural, né? Você vai numa reunião de mocidade ou qualquer, eles falam, Deus vai te levantar nessa obra, Deus vai fazer uma obra na sua vida. Então praticamente quase que todo homem, nenhum fala pro outro, porque lá eles são tão espertos que eles falam, eles usam aquela parte de Maria, que Maria não contava, conferindo, irmão, você não pode contar nada. Quando ele fala isso, as pessoas não contam, e aí você não sabe quantas profecias tem. Se todo mundo começar a contar as profecias que carrega, rapaz, vai explodir de profetada por aí. Então todo mundo fica quietinho. Aí você tem uma igreja que tem 500 pessoas, 400 irmãos, tem uns 200 esperando ser cooperador lá. Só tem uma vaga. Quantas pessoas não morreu, irmão, esperando cumprir a profecia e não cumpriu? Quantas, irmão? Muita gente. Não é isso? Vocês não acham? Eu acho que sim. Não, tenho certeza que sim. Porque só cumpre se tiver aquela hierarquia, né? Eu falo lá em casa até hoje. Se eu tivesse ficado, com certeza cooperador de jovem hoje eu seria.
Porque meu pai vem da hierarquia, meu pai foi cooperador de jovem, subiu para cooperador geral, né? Hoje eu sei por que meu pai não subiu para ancião, falo para ele, né? Que por que segura ele para cooperador de jovem, porque meu pai não tem muitas dessas coisas aí que meu pai não atura hoje em dia, né? Então é o que a gente fala. O irmão traz muito isso aqui, o irmão fala muito sobre isso e é a maior verdade. O cooperador de jovem, que está lá 20 anos, mais 10 anos de cooperador geral, mais, né, vamos botar aí 25, 30 anos de ministério, não vai subir ele para ancião porque ele não é fechamento. Então vai pegar um ancião novo, vai enfiar na frente dele e aí começa aquele jogo de ego, né? Também, né? Que tem. Porque botou um ancião novo, por quê? O ancião novo vai fazer o que os ancião velho do Brás, o ancião velho da regional, então aí ele encaixa legal, vai jogar. Agora, quem tá ali, né, na hierarquia, se for muito torrão, se for muito assim, de não aceitar muita coisa, não sobe, filho. Não adianta, eles embarreram. Entendeu? Às vezes sobe, porque é profetão. Eu tenho esse exemplo lá. Minha família era profetada pra caramba. Então subiu, porque o povo dá aquela aclamada. O camarada tem dom de profetada, tem dom de pregação, então tem que botar ele no ministério. Então aí arruma um jeito de botar ele no ministério. Aí depois, com o tempo, vamos ver se a gente consegue dar uma adornada nele. Vamos ver se a gente bota o cabresto para ele andar do jeito que a gente quer, para ele poder virar ancião. Se ele não andar no cabresto, meu filho. O irmão Fernando, você tinha promessa de ter ministério? Você chegou a receber profecias e ensinamento, tanto que eles estão com vergonha de explicar, né, os ensinamentos no culto online. Eles estão com aquela história, não, na comum vai ser explicado lá, na comum a circular, que aqui no culto online, né, no culto online não precisa, né, vai ser explicado em cada comum. É vergonha de falar sobre aqueles tópicos que foram levantados ali e que não tem nada de revelação. É verdade. Fernando, você tinha... Não. A minha mãe que pregaram para ela que ela ia comer da minha boca ainda. Minha mãe que pregaram para ela. Foi literalmente essa frase. Você vai comer da boca do seu filho ainda muito. Eu já até perdi as esperanças. Eles têm esse jargão esquisito, é meio nojento isso aí, não é, irmão? É meio complicado, né? Se você falar isso pra alguém acho que o outro irmão saiu aqui, ó. Sumiu pra mim. Ele saiu. Eu acho que se você falar isso pra outra pessoa de outra denominação, eles nem entendem. Como assim comer da boca? Estranho, não é? É um palavreado esquisito esse negócio de comer da boca, né? É um negócio estranho. Outra coisa, eu vou te falar aqui, ele tá entrando em outro lugar aqui, ó. Aí. Agora melhorou. Fernando, eu costumo fazer um cálculo para mostrar para as pessoas que lá não passa de falsas profecias. O seguinte: você comparar as pregações de uma igreja, o cálculo fica fácil, só de uma igreja, são 156 cultos no ano em uma só igreja, 3 cultos por semana, 52 semanas, vezes 3, 156 cultos. Se você pega só as profetadas que vêm de uma igreja em 156 cultos, se você colocar 2 profetadas só por culto, que você sabe muito mais, né? Fazem várias profecias, mas que é para o cálculo ficar fácil. Se você for colocar só 2 profetadas, dá um pouco mais de 300 profecias. E a gente não vê isso nos testemunhos. O testemunho é sofrido na CTB. Se não for aquele marcado que o camarada sobe para contar lá mesmo, para pegar fogo, eu falo o culto padrão normal da igreja. O padrãozinho. Quase não vê profecia nenhuma. Você concorda com isso? Com esse tipo de cálculo? Você acha que realmente tem base? Ou seja, muita profecia, pouco resultado. Ou seja, eu na minha época em que eu ia, o horário do testemunho era sofrido. O cooperador fazia cara feia, ancião fazia cara feia, alguns até mandavam sentar, né? Então, não é que a balança não tá meio aí fora de equilíbrio?
Com toda certeza. É tipo assim, é que eles não param para pensar nisso. Eles acham que a palavra para quem está ali, o que importa é o movimento, Deus visitando. Eles não param para pensar no que é proferido. Eu mesmo já vi pessoalmente um meu ex-cooperador de jovem apontar para um casal e profetizar para a moça lá que estava namorando com ele, que não tinha casado ainda, que através dela Deus ia trazer o pai, a mãe, o irmão, tal, profetada mesmo, em cima da tribuna. Apontou para ela, estava na frente, ela chorou muito. Hoje, nem ele nem ela é da CCB, nem os pais nem as mães, ninguém da CCB mais, eles não são casados, são só ajuntados, já estão no segundo filho, só ajuntado, tá? E ninguém da CCB, então não cumpriu nada. E só que o pessoal, eles gostam disso, eles não param para pensar, Josafá. Se eles parassem para analisar isso, eu falo, poxa, é verdade. Eu quantas vezes eu fui no culto que tinha meia dúzia na igreja, o cooperador, você vai viajar de avião ainda, que não sei o que, ninguém viajou de avião ainda. O irmão, é corajoso. Eu falei, rapaz, esse homem é corajoso. Corajoso. A meia dúzia. Eu lembro, eu fui numa roda de profecia uma vez, eu dei carona para uns garotos da minha comum para ir numa igreja um pouco mais afastada. Eles já sabiam o que ia ter lá, mas não falaram nada para mim, que eu era aquele travadão. Eles só queriam que eu levasse. Aí eu levei eles. Eu tinha um Fusquinha na época. Garotão. Levei eles lá. Acabou o culto, eu achei que nós íamos embora. Ele falou, não, Zafá, tem uma visita para fazer. Eu nunca tinha ido num lugar daquele. Gente do céu. Saímos de lá quase 4 horas da manhã. Mais uma bagunça. Eu nunca tinha visto, foi a primeira vez que eu vi aquilo. As mulheres batendo na coxa, batendo na cabeça, e falando, e batendo na parede. Aí eu cansei, uma hora eu sentei no sofá lá, só eu sentei, o resto ficou em pé. Eles prometeram pros garotos que estavam comigo, que hoje já deve ser, já são tudo pai de família, que eles iam cruzar o mar, que Deus ia dar um passaporte na mão deles, e mais um par de coisas. Eu queria encontrar esses rapazes para perguntar se isso aconteceu, se não aconteceu, quando que isso vai acontecer? E, irmão, e eu vi naqueles homens, parece que o Espírito Santo disse assim para mim, espírito imundo, porque acabou o negócio. Eu fiquei com uma vergonha da casa com os vizinhos, que eles batiam nas paredes. Falei, meu Deus, quando acabou não sei nem o que eu dou nome para aquele troço, aquela farra, que eles foram pra cozinha, eles comiam uns pedaços de banana com a mão, irmão, e dividiram um resto de suco que tava no fundo de uma garrafa, assim, dividindo entre eles. E eu falei, é mesmo, são espíritos imundos que estão assim. E essa turma que tava lá, eles eram oriundos de uma seita africana aí, como é que fala o nome? É africana, né? Que é, não sei se era candomblé ou sei lá o que era. Mas aqueles camaradas só colocou terno. Porque o tipo assim tava mais ou menos a mesma coisa. Eu falei, eu fiquei apavorado com aquilo, irmão. E eu era novinho de batizado. Falei, Deus que me livre. Isso aí, irmão, se o camarada não for de cabeça nessas coisas, ele acaba escandalizando de vez ali, rapaz, porque eu fiquei assustadão. Já teve algum movimento desse que vocês viram, assim, uns absurdos, umas coisas terríveis, assim? Já, lógico que já, de ficar até madrugadão gritando e ficar batendo parede, nossa, batendo na testa, e bate o pé no chão, já, sair 3 horas da manhã da casa dos outros, nossa, mas muita coisa. Mas essa turma tem uma rixa com o ministério também, né? Parece que aí já tem uma briga ali dentro, né? Os profetas contra o ministério, né? Eles são divididos, não é? Isso. São divididos. Meu ancião mesmo, que era antigo, o ancião que, né, como é que fala? Da doutrina, ali a gente fazia as coisas sem ele saber, né? Aí, quer dizer, tinha o lado do ministério, que era o lado quente da profetada, né, que meu pai era profetão, então ele era cooperador de jovem, então assim, tinha profetada no culto de jovem, mas no culto à noite não tinha. Então assim, a gente que era da profetada, a gente fazia profetada, mas sem o saber. O senhor não podia saber, tá entendendo? Senão ia dar ruim para todo mundo, meu filho. Só que o que o povo gostava era a profetada. Então, na cidade pequena que a gente vivia, aqui a gente viajava, mas muita coisa.
entrava pro meio do mato dentro nesse sítio aí, mas ficava dando rodopeio até 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Era exatamente isso aí. Meu Deus, gente, que terrível, rapaz. Eu fiquei apavorado naquele dia. Eles não me chamaram nunca mais, os mocinhos, porque eu tava lendo, aí eu comecei a ler a Bíblia, eles falaram, acho que ele tem uma coisa para pregar aí. Eu falei assim, eu não tenho nada para pregar não, se eu for falar, eu vou falar do falso profeta. Eu falei para ele. Aí eles me deixaram em paz e começaram a falar pros outros, porque eles não vieram para cima de mim. Eles não vieram, mas eles pregaram para todo mundo que tava lá. Todo mundo, rapaz, apontou e falou e pregou. Eles vão de um por um. Pum, 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 porque foi até 4 da manhã. Pô. Todo mundo tem que levar um pedacinho para casa. Até o camarada que tá acostumado, é porque você não tinha, Josafá, o costume. Quem tem o costume, que vai para essas coisas aí ele fica assim, não falou comigo ainda, falta a minha parte, fala com a minha alma. É mesmo. A comunhão é essa, entendeu? Ele fica clamando. E dá pra ver, vocês vê quando o camarada está clamando, ele quer? Vocês conseguem ver? Ele fica assim, ele abaixa a cabeça. Vocês conseguem perceber quando o camarada tá querendo? Opa, quando ele quer pregar, você fala quando ele quer receber? É, quando ele quer receber. As duas coisas. Você sabe quando o camarada quer pregar e você sabe quando ele quer receber. Exatamente. Conta aí pra mim, conta mais aí. Deixa o irmão contar primeiro. Conta, irmão. Não, o camarada, quando ele quer pregar, ele é o mais humilde da roda, né? Ele chega com aquela cara, né? Todo mundo sabe que é ele que vai atender, é ele que vai pregar, mas ele é aquele que vai falar, não, irmão, o irmão fica em paz. Aí o irmão da casa se sentir, aí o irmão, não, eu vou te honrar, pode, né? Aquela coisa de honrar, né? Pode, não, fica à vontade, a casa dos irmãos. Aí ele abriu liberdade, pronto, né? E o que vai receber? Ele faz aquela carinha pra você, assim, tipo assim, né? De pidão, assim. Aí você começa. Você que entrou aqui dentro hoje. Aí ele dá uma balançada assim, ó. Já começa a dar aquelas. Pronto, acabou, mano. Já pegou, nem precisa vir o calamanaia. Exatamente. Ele dá aquela chacoalhada no ombro, né? Não tem jeito, né? Irmão, você está aqui procurando alguma coisa. E movimento de oração, é engraçado que é bem isso, ó. Eles já vão ali, já meio sabendo que vão pregar. Só que eles não sabem, que, às vezes, que eles vão encontrar. Então, eu não sei se o irmão já passou por isso, tem casas que não aceitam. Eles chamam você para orar, mas o dono da casa não dá um glória, não dá nada. E aí o dono manifesta, a gente fica quietinho. O dono manifesta, a gente faz uma oração simples, vai embora. Só que quando o dono da casa é aquele mais para frente, que gosta do barulho, rapaz, o dom manifesta. Você fala, apareceu o dom. Então o dom só manifesta dependendo do dono da casa. É assim que funciona. E na igreja a mesma coisa. Olha, rapaz, então ou seja, eles não fazem em qualquer lugar, né? É só onde é liberto, né, que eles falam, né? Onde é liberto. Onde é liberto. Liberto significa... Que gosta do fervor, do barulho, que não tá nem vendo, pode arrebentar. Faz o que Deus manda. É assim que acontece. Eles perguntam, é mesmo, eu já vi em lugar, irmão, faz o que Deus der por mão, pode fazer o que Deus não sei o que lá, mas acho que é isso, né? Eu fui orar uma vez numa casa, teve um irmão que falou isso pra mim, irmão, sirva a Deus, faz o que Deus te der. Eu falei, oxe, o que esse irmão tá falando pra mim? Não, faz o que Deus der, né? Faz o que Deus der, a gente vai orar e vai embora. Acho que ele não era. Exatamente. Mas olha, deixa eu te falar uma coisa, só uma observação. A oração, hoje nesse dia eu fui na casa de um irmão da nossa igreja, orou, apresentou comida, comemos, conversamos ali e fomos embora. Quando você está dentro da congregação cristã, a oração é uma oportunidade para se pregar e ouvir profecias, não é oração para você pedir algo, para você ter comunhão com Deus. Tem que destacar isso aqui, viu? Destacar bem isso. É uma oportunidade para se pregar e para ouvir alguma coisa, buscar alguma coisa. Tá? É bom deixar isso bem destacado para o pessoal aí. Com certeza. Olha aí, gente, que interessante. É exatamente isso aí. Eu lembro que a gente, depois que saía do culto, se o culto fosse um culto muito xoxo, né? Aquele culto muito fraco, já tinha um grupo aí, eu e mais uns 3 ou 4, 5, né? A gente ia pra casa das irmãs,
ou para casa dos irmãos lá que tivesse lá alguma enfermidade, alguma coisa, já chegava lá, tinha vezes que aí surgia aquele burburinho que a gente ia, teve casa de eu entrar, ter assim umas 20, 25 pessoas dentro da casa, a casa lotada de gente, 9h30, 10 horas da noite, de você entrar, não ter onde você ficar, assim, dentro da casa. O povo só querendo saber de profetada. E depois ainda vinha para você e falava assim, ó, tudo que Deus deu na tua boca, fica em paz, Deus está cumprindo, é isso que eu vim buscar, é isso que a gente está passando lá em casa, Deus deu toda a minha vida na tua boca. Não é para o irmão se orgulhar, não, mas é para que o irmão entenda que Deus está usando o irmão no dom, continue servindo a Deus no dom que o irmão tem. É assim, cara. Isso aí, é isso que eles gostam. Dom lá é só profecia e falar língua, né? Só tem esses dois dons, a profetada e falar língua. Tem mais nada. Vocês viram algum milagre lá? Um morto levantar? Sei lá, um cego chegar? É milagre mesmo, assim, milagre mesmo, não, né? Nada, né? Mas já pregaram bastante milagre. Ah, milagre nós pregávamos. Nem vai pregar um milagre, que era beleza. Mas ver mesmo assim, né? Não via, né? Preguei muito, mas nunca vi. É que nós não vimos porque, né, pra gente não ficar soberbo com milagre. A gente só pregava mesmo e a obra deixa na mão de Deus, né? Ai, Deus amado. Ai, Jesus amado. E o que eles estão falando aqui, gente, não é algo assim, como é que fala? É particular. Isso é o padrão. Isso tá em todo, é o Brasil inteiro. Esses irmãos não era nada diferente. É normal. Muita profetada da CCB toda, prega muita profetada, mas ninguém vê profecia nenhuma se cumprir. E mesmo assim o povo não larga o osso. Como explicar isso, Fernando? Não sai de lá, fica preso naquele loop, né? Exatamente. Teve até uma irmã que perguntou como é que foi a minha conversão. Foi muito difícil. É muito difícil você largar isso daí, porque é muitos anos você dentro de uma doutrinação, dentro de um lugar, então você fica cego. Porque assim, ó, a CCB ela proíbe você visitar outros irmãos de outra igreja. Então você só fica ali, aprendendo só ali, recebendo só dali, daquela fonte. Então você já fica meio que dependente daquilo. E você fica cego, você começa a ignorar os erros da igreja. E você nem vê como erro, porque, Josafá, como é que vai saber que está errado se eles não lêem a Bíblia, se eles não têm um estudo? Eles não sabem o que é certo ou errado, eles não têm essa noção. Entendeu? Então é por isso que é complicado. Essa religiosidade está implantada dentro deles ali e só Deus pode tirar eles de lá. Só Deus, não tem o que fazer. Rapaz, o fanatismo é terrível porque só Deus acorda. É porque você mostra, você prova, você faz tudo e ele ainda assim não acorda. Só Deus para acordar essas pessoas. Porque caiu aquela ideia de que a CCB era uma igreja cristã, né, evangélica. Isso foi pro mato, né, gente? Isso acabou. O povo agora já acordou e viu que a congregação é uma seita, não é isso? Exatamente. Porque eu nunca vi em tanta evidência agora. Até porque o que impedia isso antes, irmão, era assim: ninguém tinha registros, só tinha os documentos. Num documento ela escapa, ela passa. Mas agora com os cultos e as gravações, a gente está conseguindo ver a verdadeira CCB dos cultos de todos os dias do Brasil afora. Né? Então agora é que as pessoas estão vendo o que realmente é a congregação cristã no Brasil. E qual que é a análise que vocês fazem da congregação daqui por uns 10 anos? O que vocês acham que vai acontecer? O que vocês pensam disso tudo? Já estão no desespero total, né? Porque lá no meu canal eu incentivo eles a entrar lá na igreja, levar o celularzinho, fazer a gravação da pregação para a gente poder analisar. A gente avisa lá no canal que não tem nada de criminoso nisso e tudo mais. O que o Braz fez? O Braz agora está se incomodando em fazer plaquinha para proibir você de usar o celular dentro da igreja. A preocupação deles. Tá entendendo? A gente percebe que eles estão incomodados porque eles já estão vendo que o povo não está mais aceitando ser enganado.
tá entendendo? E que daqui para frente, se eles não se retratar, tanto que eles estão tentando nessa circular, fazer esses documentos para gringo ver, porque eles não conseguem pedir perdão, porque não tem aquela humildade de quem é um verdadeiro convertido, né? Então não vai conseguir pedir perdão mesmo, mas está tentando passar pano, fazer aquela coisa bonita.